Capítulo 9. Aliança da Lei. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Êxodo 34, 28. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O propósito de Moisés, ao escrever essa narrativa no livro de Êxodo, é mostrar que a promessa de Deus a Abraão se cumpriu. Abraão foi pai de Isaque, avô de Jacó e pai de uma nação chamada Israel. Nos tempos de José, a família de Jacó migrou para o Egito por causa da fome. Lá estabeleceram moradia e se multiplicaram, a ponto de se tornarem uma nação dentro da nação egípcia. Esse crescimento gerou preocupação em Faraó, levando-o a oprimir e escravizar o povo, com receio de que se voltassem contra ele. Em meio à opressão da escravidão, o povo clamou a Deus, que os atendeu, pois o Senhor honrou a sua aliança com Abraão. E aconteceu, depois de muitos dias, que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Como resposta ao clamor do seu povo, Deus fez nascer um homem chamado Moisés. Ele foi educado na ciência dos egípcios, mas teve sua identidade israelita inculcada por sua mãe. Habitava no palácio dos opressores, um descendente de Abraão. Para ser o libertador do povo de Deus, ele precisava ter o DNA israelita, a fim de que tivesse compaixão do povo, mas deveria ser criado como um homem livre, sem mentalidade de escravo, para que pudesse perceber o nível da opressão que o povo sofria. Israelita e egípcio, Deus e homem. Moisés tipifica o libertador que viria. Ele era um libertador para o povo da aliança em terra estranha. Assim como Cristo, que veio à terra na forma de um escravo, mas com uma essência verdadeiramente livre para libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. A história de Êxodo nos conta a libertação do povo no Egito. No entanto, Moisés é mais do que o libertador. Israel migrou ao Egito como uma família para ser suprida da fome nos tempos de José. Eles não sabiam se comportar como nação. Eles precisavam de um legislador. Imagine uma família que virou um grande povo dentro de uma poderosa nação. Tudo o que eles sabiam sobre leis, governo, cultura e economia era o que eles aprenderam no Egito. Em sua mentalidade, eram apenas uma família grande demais. Eram os filhos de Jacó. A aliança da lei nos mostra que Deus, além de libertar o povo da opressão do Egito, estabeleceu leis e uma cultura que revelou o seu caráter. As leis revelariam o caráter de Deus em múltiplos aspectos: economia, infraestrutura, política, trabalho. As leis não contemplavam apenas questões de ordem religiosa. O que Deus tinha em vista era um povo economicamente equilibrado, com regras que exigiam fiscalização e punição no caso do seu descumprimento, visando assim fazer dos filhos de Israel uma nação. Apenas levá-los a viver juntos em uma terra não seria suficiente. Era necessário uma identidade, uma tradição, costumes e uma consciência nacional. Embora possamos aprender verdades e princípios dentro das leis estabelecidas para a nação de Israel, em sua maioria são apenas ações temporárias, visando a preservação de um povo santo e transformar escravos em uma nação livre. Subtópico: Palavras, Sangue e Selo. Ao pé do Monte Sinai, depois de já terem atravessado o Mar Vermelho, Deus dirigiu ao povo as palavras da aliança que estavam sendo estabelecida com aquela nação. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Propriedade peculiar.
Ler essa palavra é perceber o coração de Deus, o desejo que ele tem de estabelecer um relacionamento pessoal e íntimo com o seu povo. O Eterno queria estabelecer um relacionamento não apenas com um indivíduo, mas com toda a nação. Deus era amigo de Abraão, mas seu propósito agora era tornar-se amigo de uma nação. A amizade de Deus com Israel deveria ser um exemplo para todos os povos, a ponto de todos desejarem ter Deus como seu governador e se relacionar com ele. O relacionamento com Deus, porém, não seria pautado nos padrões humanos. Um dos propósitos de Deus na aliança da lei é mostrar ao homem o padrão divino de santidade. Deus dá ao povo as tábuas da lei, tábuas de pedra que continham o que conhecemos como os 10 mandamentos ou 10 palavras. Nessas palavras, um padrão de vida foi estabelecido por Deus para que todos os homens pudessem se alinhar. Os 10 mandamentos são verticais e horizontais. Eles contemplam um relacionamento que visa amar a Deus com todo o coração, força e entendimento, mas também ressaltam o respeito e a honra que deve existir em relação ao próximo. Essas tábuas não continham simplesmente leis, mas a vontade de Deus para os homens. Robertson afirma que cada um dos 10 mandamentos tem origem na natureza de Deus, mas apenas no Sinai eles foram resumidos de um modo tão aperfeiçoado. Embora essas leis morais de Deus fossem inerentes à imagem de Deus, no homem desde a época de sua criação, as corrupções do pecado obscureceram a clareza dessas leis. No Sinai, a vontade de Deus para o homem, feito à sua imagem, torna-se novamente clara. Esses mandamentos têm implicações profundas. Jesus utilizou dessa profundidade para lidar com os fariseus, que pensavam ter alcançado o padrão exigido por Deus na lei de Moisés. Os fariseus se orgulhavam por não adulterar, mas Jesus lhes falou claramente: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ao se vangloriarem por nunca terem cometido um assassinato, Jesus lhes disse: Vós ouviram que foi dito aos seus antepassados: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Logo, a lei de Deus não visa apenas ao cumprimento externo, mas todo o princípio que está implícito nela. A lei é um retrato, expressa o caráter santo e irrepreensível de Deus. Ela revela Deus ao homem para que este seja consciente de qual é a forma da qual ele deve se encaixar para ser a imagem de Deus na terra. Entretanto, ela também é como um espelho, revelando ao homem a sua condição. Ao se deparar com a lei, o homem consegue enxergar de forma clara todas as deformações e imperfeições presentes em si mesmo. O apóstolo Paulo descreve isto ao declarar: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. É através da lei que o homem recebe a consciência de seu pecado e pode assim buscar um caminho de mudança. Uma vez que a lei é declarada, ninguém pode mais alegar inocência. O alto padrão da lei foi cumprido em sua totalidade apenas por um homem, Jesus Cristo. Por isso, antes de Cristo, todos aqueles que viviam sob a lei de Moisés, mesmo sabendo que para agradar a Deus e salvar a sua vida precisavam viver os mandamentos, tropeçavam na sua própria fragilidade humana. Diante de sua incapacidade, só restava ao homem clamar por misericórdia, por algo que lhe preservasse a vida até que a semente prometida viesse e redimisse de uma vez por todas a humanidade. Como um andaime é importante até a construção do edifício, assim era a lei junto com as suas cerimônias e sacrifícios, até que a construção, chamada Cristo, fosse manifestada. Subtópico: sangue. Deus não estava lidando com o homem em sua inocência, assim como lidou com Adão na aliança da criação. A Adão foi dada uma lei sem nenhuma promessa de ajuda se ele a quebrasse. A consequência da quebra da lei era a morte, ponto final. Porém, aqui, na aliança da lei, Deus provê meio de perdão para o homem se ele desobedecesse à lei.
O sistema sacrificial foi dado junto com a lei, ou seja, as regras foram estabelecidas, mas junto com elas foi dada uma provisão temporária para cobrir as transgressões da lei. Dia após dia era exigido o derramamento de sangue de animais para expiação do pecado. Em nenhum momento Deus tinha a expectativa de que o povo se salvasse através do cumprimento da lei, mas era necessário que os homens pudessem perceber por si mesmos que precisavam de um Salvador, de alguém que pudesse cumprir todas as exigências de Deus. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, elas nunca conseguem, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todos, não mais os sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Hebreus 10, de 1 a 4 e o versículo 11. Há vários sacrifícios realizados pelos sacerdotes no tabernáculo de Moisés. Porém, vamos destacar o que os judeus chamam de Yom Kippur, o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos. Em seu peitoral havia 12 pedras com o nome das 12 tribos de Israel, simbolizando que todo o povo estava adentrando e recebendo o perdão de pecados no interior do véu. Nesse dia, um novilho e um bode eram sacrificados. O novilho era um sacrifício que Arão fazia por si mesmo e por sua causa, uma vez que era imperfeito como todo o povo, e o bode representava o povo. O sacerdote trazia em sua mão o sangue do novilho e do bode, aspergindo-o sobre o propiciatório. Ele trazia também o incenso, deixando o Santo dos Santos repleto da sua fumaça. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Quaisquer que tenham sido os seus pecados, fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Além do bode sacrificado, havia um bode vivo que fazia parte do ritual. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Tanto o novilho quanto o bode eram figuras do sacrifício de Cristo. Bode, na Bíblia, simboliza o pecador. O próprio Jesus conta uma parábola onde o pecador que vai para o inferno é comparado ao bode. Cristo, na cruz, estava assumindo a nossa identidade de pecadores. O pecado deveria morrer, recebendo em si a mesma condenação que lhes era merecida. Jesus não merecia a cruz. Eu e você, sim. Mas porque ele tomou o nosso lugar, agora nos assentamos nos lugares celestiais com ele. Agora, você já parou para pensar qual a necessidade de um bode emissário? Pois se o pecado já foi expiado na presença de Deus, para que um bode que seria abandonado no deserto? O bode emissário nos conta que o nosso pecado não está apenas perdoado diante da presença de Deus, mas foi lançado longe do arraial do povo de aliança. Deus não apenas nos perdoa em Cristo, ele lança fora os nossos pecados. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. O bode emissário nos lembra de que Deus não apenas está nos perdoando, mas está afastando de nós o que nos afasta dele. Subtópico: selo. A aliança da lei colocou o povo de Israel em um trabalho constante para manter-se purificado diante da presença de Deus. Sacrifícios, festas, rituais e obrigações permeavam o cotidiano do povo. Como selo para uma aliança que exigia tanto esforço humano, Deus santificou o sábado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua.
Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. A origem do Shabat bíblico está no dia do descanso de Deus na criação. O descanso de Deus não é inércia, mas a consumação de sua obra. Quando Moisés disse que no 7º dia Deus descansou, esse foi o dia em que Deus e o homem puderam usufruir de intimidade um com o outro e contemplar a finalização da obra de Deus na criação. O sábado aponta para essa realidade de descanso. O povo de Israel, sob a aliança da lei, deveria ansiar por esse dia em que eles descansariam de suas obras. Isso foi explicado pelo autor aos Hebreus. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o 7º dia nessas palavras: No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E, de novo, na passagem citada há pouco, diz: Jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O povo de Israel celebrou o sábado, mas nunca alcançou o descanso de suas obras. Somos nós que estamos em Cristo, que usufruímos desse descanso. Não precisamos apresentar a Deus nossas obras dia após dia. Não precisamos trabalhar exaustivamente para nos mantermos limpos. O que precisamos fazer é apenas descansar por meio da fé na obra realizada por Jesus Cristo em nosso favor e crer que tudo foi consumado através de sua obra redentora e remedora. Ao contemplar esse selo, o dia da expiação e todos os sacrifícios feitos na aliança da lei, vemos que ela apontava para Cristo. A ideia da lei não era ser definitiva, e sim preparatória para o Salvador, que é Cristo. Para um claro entendimento dessa aliança, é necessário compreender que Deus a estabeleceu com fins didáticos. O apóstolo Paulo corroborou isso ao dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio no grego é a palavra paidagogos, o que significa um tutor, ou seja, um guardião e guia de meninos. Entre os gregos e os romanos, o nome foi aplicado aos escravos de confiança, que foram encarregados de supervisionar a vida e os hábitos morais de meninos pertencentes à classe alta. Os meninos não eram autorizados nem mesmo a sair da casa sem eles, antes de chegar à idade adulta. Esse é o retrato dessa aliança. Logo, apegar-se a ela é apegar-se a coisas passageiras. O povo de Israel deveria viver debaixo dessa aliança, desejando que o melhor chegasse.